Senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, vamos dar início, então, aos trabalhos da nossa casa, seguido inicialmente de uma prece, e depois apresentaremos ao nosso conterrâneo, ao nosso amigo Pacheco, que proferirá a palestra da noite de hoje. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, silenciando intimamente as nossas emoções, as nossas atividades, que do dia a dia nos desgastam sobremaneira, usufruindo desse ambiente de luz, de paz, de harmonia, proporcionando a ligação com a espiritualidade superior que já se faz presente nesse ambiente e que possamos usufruir dessa paz, desses fluidos que estão ao nosso redor, nos possibilitando a calma, o bem-estar e a sintonia com o bem, com o pensamento positivo, para podermos introspectar as lições que serão proferidas pelo nosso querido amigo Pacheco. Amigo Jesus, permaneça em nossos corações, que possamos sempre nos manter ligados ao bem, trabalhando conosco mesmo as nossas questões que nos incomodam no transcorrer da nossa caminhada evolutiva aqui na Terra e que possamos, de uma forma ou de outra, procurarmos ser melhores, muito melhores, a cada conhecimento, a cada verdade atribuída à nossa doutrina espírita. Que a espiritualidade possa estar conosco, envolvendo os trabalhos dessa casa que nos acolhe, que nos oportuniza o trabalho no bem. Fica conosco, amigo querido, hoje e agora e por todo sempre. Muito bem, então nós ficamos com a missão de apresentar o nosso orador da noite de hoje, que na verdade é um grande amigo e conterrâneo, né? Então, o nosso amigo Sérgio Luiz Pacheco, natural do Rio de Janeiro, tornou-se espírita na adolescência. Esse detalhe, meu amigo, eu não sabia, olha só. Era aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro e participava das atividades doutrinárias do núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas, olha lá. E no CME, nas dependências daquele educandário e da Mocidade Espírita do núcleo da Praia Vermelha, ele então contribuía vigorosamente com a propagação da doutrina espírita. E no movimento espírita fluminense, e agora sim, em Niterói, esteve vinculado ao Solar Bezerra de Menezes, na capital, e à Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, do nosso queridíssimo Raul Teixeira. Desde que se mudou para Curitiba, em 1977, então, já virou curitibano, meu amigo. Olha lá, 1977. E está vinculado à nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Renovação, onde atua como conselheiro, coordenador de grupo de estudos e palestrante. Na Federação Espírita do Paraná, é colaborador da CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e do GPAI, Grupo Espírita Paranaense de Apoio ao Encarcerado. Olha que beleza. Tem formação acadêmica em Ciências Náuticas, Engenharia Mecânica e Direito. Bem aproveitada essa encarnação, meu amigo. Eu vou contar para você uma coisa, hein? Atualmente está aposentado como analista judiciário da Justiça do Trabalho da 9ª Região do Paraná, mas continua trabalhando ativamente na doutrina espírita. Então, vamos ouvi-lo. Muito boa noite a todos.
Apresentação bonita, Adriano. Já você foi encontrar essas coisas, né? Nem eu sabia. Bem, mas é verdade, trabalhando mais do que quando estava trabalhando. Eu sou, como dizia uma amiga muito querida, que quando se aposentou, falou, não sei como é que eu arrumava tempo para trabalhar. E a seara espírita tem dessas coisas, né? A gente trabalha, trabalho voluntário, que é muito bom. O tema da noite de hoje está esse aí, reforma íntima, né? É um tema quase nunca tratado, né, na casa espírita. Quase todo espírita, né, conhece esse tema, ou já ouviu falar. E no início do ano é sempre bom a gente falar de reforma íntima. E olha que interessante esse trocadilho, né? Reformar para renovar, renovar para transformar. São termos muito próximos. E o que a gente entende por uma reforma? Vamos lá no dicionário ver? Dicionário Wise diz assim, ó, ação ou efeito de reformar. Mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Nova organização, nova forma, renovação. Aliás, o nome da nossa casa. Melhoramento introduzido em âmbitos moral ou social. Ou seja, observe no segundo significado, para fins de aprimoramento e obtenção de melhor resultado, nova organização. Toda e qualquer reforma tem como pressuposto que seja para melhor. Vamos pensar a reforma, né, de uma casa, né, essa reforma que muita gente adora, tem outros que odeiam. Eu sou daqueles que odeiam fazer qualquer reforma em casa, né? E eu fico impressionado porque tem gente que está toda hora fazendo reforma, fazendo obra e tudo mais. Eu estou para fazer 2 banheiros na casa, né? Ai, meu Deus do céu, se eu pudesse estalar o dedo. Mas o que a gente faz quando busca uma reforma? Melhoramento. Agora, será que a gente sai quebrando as paredes da casa, banheiro, na doida, reformar por reformar? A gente não faz isso, né? O que a gente faz? A gente observa o que precisa de reforma. Primeira coisa, a gente vai fazer uma relação, a gente vai observar, a parede está boa, a parede está precisando de pintura, ou está precisando de pintura, como é que está o piso, como é que está a tubulação. É claro que em determinadas situações você vai mexer em determinadas... Aí aparecem outras coisas que não estavam visíveis inicialmente. Aí quando depois você observa o que é necessário de reforma, você vai executar a reforma. Quando você reforma, portanto, depois você vai ter uma renovação. Você pode pegar uma casa que é antiga e reformada, você olha, você já está com aspecto de novo. Mesmo os imóveis mais antigos, eles são restaurados, né? E não parece aquela coisa abandonada, aquela coisa caída, né? Que dá um aspecto feio, esteticamente feio. E a gente então renova, é como se colocasse novo, novamente, né? Uma redundância. E com isso a gente transforma. O que a gente transforma? Aquilo que era deixa de ser. Não é mais o que era. Pode ser a mesma casa, o mesmo cômodo, o mesmo banheiro, mas ele não volta a ser mais o que era. O meu apartamento aqui em Curitiba, nós fizemos uma reforma, né? Então tiramos determinadas coisas e às vezes a gente vê uma fotografia. Eu falei, caramba, era assim. Né? A gente viu porque foi transformado. Não é mais. Do ponto de vista moral, estou falando isso com reforma que a gente faz de uma casa, de questões materiais.
Mas como é que a gente faria um paralelo para poder entender numa reforma íntima, uma reforma moral? Como é que a gente chamaria cada uma dessas etapas? Observa, reforma, renova, transforma. Eu chamaria assim: autoconhecimento. Porque é pelo autoconhecimento que eu vou observar a mim, olhar para dentro, olhar aquilo que os médicos chamam auscultando. Eu acho tão bonita essa palavra, né? Por que não fala escutando o coração? É auscultando aquilo que precisa ser reformado, ser trabalhado. A partir desse momento, a gente tem condições de saber o que precisa de reforma. E executa a reforma íntima. Por que ela é íntima? Porque ela não é estética, como é aquela reforma que a gente estava citando aqui. Ela é íntima. Eu não tenho capacidade de executar reforma nos outros. Eu posso até ajudar os outros numa reforma íntima. Isso é verdade. Mas a execução da reforma íntima é individual. Por isso, o autoconhecimento. Eu não vou me propor conhecer o outro, vou conhecer a Adriana para fazer a minha reforma aí. Não. Eu vou conhecer a mim para buscar a reforma íntima. Essa reforma vai necessariamente levar aquilo que a gente chamaria uma renovação espiritual. O espírito não é novo, não, isso é simbólico. O espírito foi criado um dia simples e ignorante. Mas essa repaginação, simbolicamente, vai nos dar a ideia para a gente que a gente está leve, está com o espírito novinho. Não está com o espírito novinho, então o velho espírito, mas ele está reformado, renovado. Por isso o nome da casa. E é uma sugestão do espírito de Ivan de Albuquerque, que sugeriu que a casa se chamava Renovação, para que a gente fizesse essa renovação. E depois de renovado, nós estaremos transformados do ponto de vista moral. Lembra que toda reforma é para melhor? Transformados moralmente para melhor. Pois é. E quando ele fala em transformação moral, que é o termo que Allan Kardec utiliza, para essas questões são todas elas muito próximas. Elas se tocam. E quando ele fala de transformação moral, tem uma assertiva de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6 de Perfeitos, quando ele vai falar de bons espirituais. Repare que ele mesmo que vai falar do homem de bem, os caracteres em 20 parágrafos, os caracteres do homem de bem. Logo depois, não é por acaso, fala dos bons espíritas, que aqueles homens de bem, aplicada a ação necessária para tornar-se homem de bem, necessariamente dentro da compreensão espírita, se tornarão bons espíritas. Lá vai dizer, conhece-se o verdadeiro, isso sabe-se de cor. Desde que a gente aprende, desde a época que ela citou da minha mocidade espírita, lá na Praia Vermelha eu aprendi isso, daí achei tão bonitinho, decorei. Mas a gente decora, é porque decora igual um papagaio para uma prova, né? Já que a Adriana é professora, né? Então, não é decorar dessa forma, é que a gente escuta tanto que não há como a gente esquecer dela. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas mais inclinações ou suas inclinações mais. Observem, transformação moral. Lembra? Primeiro, o autoconhecimento.
que vai provocar, né? Vamos voltar lá, reforma íntima, que vai provocar uma renovação espiritual e, por fim, uma transformação moral desejada ao bom espírita. E Kardec é muito claro, não vai se fazer a transformação moral estalando o dedo. Como a gente gostaria de uma reforma da nossa casa. Estala o dedo, não tem sujeira, não tem nada, está lá a reformar. Não está. É necessário essa palavrinha-chave, esforço. Não cai de graça. Não cai de graça. É preciso trabalhar para domar essas inclinações. Mas como é que eu vou saber minhas inclinações? Mais, se as boas são mais, eu vou precisar autoanálise, autoconhecimento, logo no início daquele processo. Não é verdade? Resumindo, uma transformação moral só se dará a partir de uma reforma íntima, espiritualmente renovadora e edificante, portanto, para cima. Mas para iniciar uma reforma íntima, é preciso saber o que reformar. Para tanto, é fundamental realizar o autoconhecimento. Né? Vamos começar pela primeira etapa do processo? O autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Pois é. A gente é obrigado a ir lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é a obra que eu sempre lembro, quando a gente abre para falar do Livro dos Espíritos, lembra que é a obra que contém a doutrina espírita. É a principal obra da doutrina espírita, publicada em sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. A versão inicial tinha 500 perguntas, questões. Ele é todo feito em perguntas e respostas. A versão definitiva foi a partir da segunda, são 1018 ou 1019, porque uma das questões, curiosidades espíritas, foi pulada, que é a 1011. Por que foi pulada? Porque foi pulado. Porque a questão de revisão. E é curioso até que Kardec, em algumas edições, ele corrigiu e depois descorrigiu. Porque isso pouco importa, né? Mas é uma curiosidade. Então, 1018 questões, que lá estão como fundamentos da doutrina espírita. E a doutrina espírita contém. Então, a doutrina espírita edificada como doutrina consistente, lógica, por esse edifício chamado kardeciano, de Kardec, só edifício kardeciano. Então, o autoconhecimento. Lá na questão 919, ele vai perguntar mais ou menos ao espírito, olha, como é que ele pode saber, como é mais prático, eficaz, que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir a uma atração ao mal? Os espíritos vão dizer o seguinte, olha, um sábio da antiguidade, não exatamente nessas palavras, estou trazendo a ideia, mas um sábio da antiguidade já nos ensinou. Conhece-te a ti mesmo. Quem sabe? Sócrates, né? Mas há uma polêmica, que há quem diga, filósofo, que diga que você Tales de Mileto, que ele também ensinava isso. Mas o mais conhecido dos filósofos foi Sócrates. E Platão, seu discípulo, escreveu, né, os ensinamentos de Sócrates. E Kardec faz questão, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais da doutrina espírita, ele apresenta a doutrina de Sócrates, mostrando como ele foi, na verdade, do ponto de vista filosófico, um precursor das ideias cristãs. Tá? Então, os espíritos dizem assim, olha, não sabe da antiguidade, a gente não conhece a ti mesmo. Aí Allan Kardec falou, nós conhecemos essa máxima.
Mas será que não tem um meio mais assim, objetivo, mais didático? Palavras são minhas, são exatamente, mas transmitindo a ideia. E os Espíritos vão apresentar uma resposta que foi dada por um Espírito especial. E foi o Espírito Santo Agostinho, esse Espírito luminar, extraordinariamente evoluído do ponto de vista moral. Ele vai dizer como é que ele fazia na Terra. E ele responde assim, ó, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Quando ele diz, fazia o que deveria ser feito pelo dever, portanto, ele também pergunta se alguém teria motivo para se queixar dele. Quando ele faz isso, ele está olhando para o próximo. Ele está se colocando no lugar do próximo, não é isso? Não é para interferir no próximo. É para saber qual seria o olhar do próximo para com ele. O objetivo, a meta é olhar para ele. Mas ele indaga, ele questiona, especula qual seria a visão do próximo. Diz assim, dirigi para vós mesmas as perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Olha que importante. Ele fazia perguntas aí. E dentro dessa lógica de sair dele e se colocar no lugar do próximo. Isso daí a gente conhece como regra áurea, que está presente, eu sempre lembro, em todas, 100% das visões filosóficas, religiosas, culturais do mundo inteiro. Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que eles fizessem conosco. Ou, na sua forma negativa, não fazer aos outros o que nós não queremos que façam conosco. Elas são apresentadas. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente quer aferir de alguma forma se a gente está agindo corretamente para com o próximo. Se fosse comigo, é aquele ditado popular assim, ó, colírio nos olhos dos outros. Não, como é que é? Pimenta nos olhos dos outros é colírio. Já ouviram isso daí? Quando a gente pratica a regra áurea, a gente sabe que pimenta nos olhos dos outros é pimenta, como no nosso. Vai arder. Eu não estou sentindo? Está. Você tem que sentir. Você tem que sentir a dor alheia. Ah, mas a dor é alheia. Mas eu tenho que ter a sensibilidade para com a dor alheia. Isso é pressuposto do amor e da caridade. Então, veja. Na resposta, ele vai dizer se o objetivo é saber como é que foi o procedimento em tal ou tal circunstância. Será que em um lugar do outro, talvez não tivesse feito pior? Isso cabe nos julgamentos que a gente faz. Será que se fosse comigo, talvez fizesse até pior? Porque de humildade não cabe. É igual sopa de galinha, né? Canja de galinha, né? Não faz mal a ninguém. Olha que interessante também. Será que aquilo eu não censuraria no outro aquilo que eu mesmo fiz?
Será que eu obrei em alguma ação que eu sequer ousaria confessar? Isso é fortíssimo. 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 Se a gente não consegue confessar como fez, é porque não é para fazer. Se não me engano, foi Descartes que disse isso. Daqui a pouco, se vier na memória, se não vier, vocês escrevam no Google essa certidão. Se eu não puder dizer como foi, é porque eu não deveria, se não me engano, foi o Descartes, Aristóteles. Desculpa. Mas fica a receita de bolo aí, o dever de casa, tá bom? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. A resposta vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que precisa ser curado. Aquela tríade: Deus, próximo e eu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha como ele coloca. Examinar o que ser obrado contra Deus, ferindo essa relação, arranhando essa relação a partir de nós, jamais de Deus, contra o próximo e com relação a mim mesmo. O que significa o auto-amor? É quando eu pratico, dentro dessa lei de amor, as melhores ações para o meu progresso moral. É o auto-amor, que não pode ser confundido com o que normalmente chama de amor próprio. É uma forma, delicada e bonita para dizer o seguinte: egoísta. O egoísmo. Mas é o seguinte: auto-amor, eleger o melhor para mim, em consonância para com o próximo, desde que eu não fira o próximo. Desde que eu não fira as leis divinas, portanto, para Deus. E ele diz assim: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma íntima. E ele fazia isso todas as noites. E às vezes ele vai dormir e não faz isso, A minha mulher diz que eu durmo a caminho da cama. Então eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de fazer isso de noite. Mas em tempo de o hábito, pelo menos, pega uma hora do dia que você esteja mais acordado, que não seja depois do almoço, não sei, essas coisas assim. E a gente faz isso, esse encontro consigo mesmo, ler uma página. E o dia a dia, as tarefas diárias, a gente esquece de fazer isso. Mas fica a dica de Santo Agostinho. É para botar o dedo e olha, você não faz, não é isso, cada um tem que fazer, cada um seu juízo de si mesmo. É cada um. O senhor tem que tomar conta das condutas alheias. E quando a gente olha para dentro, a gente vai observar quais são os alvos da nossa reforma íntima, não é verdade? Assim como naquela observação na casa, quem vai fazer a obra, ele vai observar o que precisa de reforma, como Santo Agostinho. Santo Agostinho vai conhecer o que precisava de reforma. Quais seriam, na opinião de vocês, os maiores alvos de uma reforma íntima? Vamos parar para pensar um pouquinho. Qual que vocês acham que seria? Para a gente detectar. Eu não estou dizendo que não precisa fazer aquele mergulho interior de Santo Agostinho. Mas tem alguns que saltam os olhos de tal forma que você nem precisa fazer isso, ainda que seja estritamente necessário que você faça. Por quê? Porque você pode observar esses alvos, esquecer de alvos outros que estejam conectados.
Mas é aquilo que eu chamo de a dupla do barulho. Qual é a dupla do barulho que impede o nosso progresso moral? Orgulho e egoísmo. É isso aí. Todo mundo sabe, né? Esse é o imperativo categórico de Kant. A gente sabe o que é certo, o que é errado. Por isso, esse exercício é necessário. E a gente já sabe, a gente já recebeu informação. O que falta é executar, é perseverar. E todo, não pense que eu sou diferente, não. Somos todos nós. Todos nós. Aqui não tem um santo privilegiado, pelo menos eu estou ali, né? Eu não sei vocês, aqui pode ter um espírito mais elevado, mas a grande maioria de nós aqui tem as suas pendências, tem as suas dificuldades, as suas encrencas. Pois é, diz o próprio Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das mais importantes mensagens nós estamos, que é ingratidão de filhos e laços de família. Ele vai dizer que todos os males se originam do egoísmo e do dupla do barulho, egoísmo, todos. O que significa todos? Todos são todos. Ah, mas aí não são todos, deixa de ser. Quase todos. Não, não são quase todos. São todos, porque eles se conectam com esses dois principais. Na questão 685 de Livro dos Espíritos, os espíritos reafirmam isso. Né? Começa qual o maior obstáculo ao progresso, já que todos nós estamos destinados à perfeição pelo progresso moral. Criados os ciclos ignorantes, destinados à perfeição, e pouco a pouco a gente vai graduando os estágios evolutivos mais elevados do ponto de vista moral. Mas o maior obstáculo, os espíritos saem respondendo, vale a pena consultar essa resposta dos espíritos, que são 785, que eu só coloquei uma parte dela. Né? O iníciozinho, orgulho e egoísmo, só para dizer a importância deles. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem duas mensagens falando especificamente sobre egoísmo. Uma é do Espírito Pascal e outra do Espírito Emmanuel, que muita gente afirma que é um mentor espiritual de Chico Xavier. Outros afirmam que não seria um outro Emmanuel, independente se é isso pouco. O que importa é o conteúdo elevado dessa moral, desse ensinamento, dessas partes. Mas o Espírito Pascal, nessa publicação dada em Paris, em 1862, lá no capítulo 11, Amar o próximo com si mesmo, vai falar com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. A gente sabe que uma das funções de uma família, seja ela que prisma a gente observe a família, incluindo a família monoparental, né, do ponto de vista civil, e tantas outras formas de família. Aquela coabitação em forma de família, objetivando um conceito, um contexto de amor, de amorosidade, de vencer e fazer progresso moral conjunto. O primeiro desafio é trabalhar egoísmo. Pode reparar. Sobre o mesmo lado, sobre o mesmo tempo, o primeiro grande desafio é você tem que ceder, você tem que ponderar. Egoísmo. Família é célula da sociedade. Sem entrar nos diversos e N tipos hoje, são reconhecidos por lei. Todas elas, todas. A gente trabalha a questão do egoísmo. Né? Então, nem os sagrados laços dessa família
né, por maior que seja o conceito dela, merecerão respeito. Seria é uma selva, uma espécie de selva, onde ganha o mais esperto, o mais sagaz, aquele que puxa o tapete do outro. Por quê? Porque é egoísmo. Primeiro eu, depois o outro. Onde se não se coloca a chamada regra áurea. Não. Como é que eu vou? Imagina se eu vou me colocar na posição do outro. Não é. Dentre os vícios, a 913, qual se pode considerar mais radical? A gente já falou da dupla do barulho, né? Todos os mais. Mas aí, Allan Kardec, do jeito que ela perguntava, ele ainda vai querer saber. Mas e aí? Entre egoísmo e orgulho, qual é o pior aí? Será que tem pior? O que vocês acham? Ou é aquela resposta de cachorro correndo atrás do rabo? Né? A gente, equação sem solução, olha. O número de incógnitas é maior, né, do que o número de equações. Imaginem isso. Qual mais radical? Vamos ver o que os espíritos responderam. Temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios. E vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por que egoísmo? Porque se a gente observar o orgulho, acaba sendo uma espécie de supremacia do egoísmo. Por que eu sou orgulhoso? Porque lá no fundo, eu superestimo o meu egoísmo, o meu ego. Imagina, eu tenho que pedir perdão. Mas você está errado. Não, eu tenho minhas razões. Aí a gente elenca uma série de justificativas. E essa pergunta não é nem para os outros dizer. Seria o ideal nesse autoconhecimento proposto por Santo Agostinho, que nós mesmos falamos, olha, isso é errado. O que a gente faz quando está errado? Corrige a rota. Passa a acertar. Errei, foi mal, desculpa, perdão. A pessoa errou conosco, a gente perdoa. Os maiores obstáculos ao perdão é exatamente você trabalhar o orgulho. E o orgulho sendo a supremacia, uma espécie de supremacia, de superestimação do ego. Se a gente trabalhar o egoísmo, vocês não conseguiram. O ideal é trabalhar todos eles, mas verificar o quanto de nós temos. Porque uma coisa é a gente dizer, egoísmo e orgulho eu tenho. É verdade, mas quanto a gente tem? Como é que se manifesta? Quais são as situações onde o seu calo vai apertar? Só o autoconhecimento. Por isso que é tão importante. Porque mesmo a gente até já sabe. Mas como é que eu me comporto diante de determinadas testes da existência humana? Diante dos embates, diante das dificuldades, diante das dores, dos sofrimentos. Primeiro eu não quero saber mais ninguém, aí eu me revolto. Como eu vou superar as minhas próprias dificuldades? Eu vou descontar nos outros? O quanto a gente tem dessa dupla do barulho, e como é que está a dosagem, e onde ela aparece mais ou aparece menos, onde é que eu já consegui equilibrar, onde é que eu já consegui superar. São perguntas que a gente faz a partir dessa proposta. É a reflexão, né, singela da noite de hoje. Diz, na outra mensagem desse Espírito Emmanuel, dada em Paris, 1861,
o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Enquanto houver egoísmo, esse mundo de regeneração, todo mundo, agora está na moda, né? A gente fala muito de regeneração. Gente, o mundo, planeta Terra, provas e expiações, não vai dormir no mundo de provas e expiações e acordar o mundo de regeneração. O mundo não é um ser vivo. O mundo é, do ponto de vista evolutivo, o que são os espíritos que nele habitam, enquanto não trabalhar. Aí muita gente vai dizer, mas existe a migração dos espíritos. Vão reencarnar. Verdade. Mas a gente está esperando, então, a reencarnação. E nós? Qual o papel que nos cabe? Nós vamos reencarnar no outro mundo? Ou vamos ficar no mundo de regeneração? Essa pergunta é fundamental, da gente ficar admirando o mundo. Quem não admira? Vai lá na progressão dos mundos, que Allan Kardec classifica, coloca. Está empolgado com o mundo de regeneração? Olha para os mundos felizes, os mundos ditosos. Não é só para dizer, olha, trabalha a dupla do barulho, faz o autoconhecimento, usa a reforma íntima, que você vai acessar esses mundos. Entenderam? Não vai a Terra. Acordou o mundo? Não vai. A natureza não é da lei divina. Não é da lei divina. Então, sem estar no mérito, estou dizendo que não está em atenção, agora os processos evolutivos humanos, eles não são da noite para o dia. É da lei. Que tem seu tempo. E o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. A gente quer para ontem. A gente olha a nossa existência pequenininha e parece que ela é eterna. Não, eterno é o espírito, mas essa existência, ela é muito pequena. Os nossos tempos são muito pequenos. Um ser humano que atinge a idade centenária, 100 anos, o que a gente costuma dizer? Puxa, não está com 100 anos. Lá no residencial da minha mãe, tem uma senhorinha que está quase com 100 anos. A gente fica torcendo, vai, mais 100 anos, não sei o quê. Diante da eternidade, 100 anos não é nada. Nem infinitésimo é. Para a gente entender essas coisas. Né? Essa mesma mensagem, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Olha a reforma íntima. É uma proposta de vencer a si mesmo, de renovar-se, transformar-se. Não aos outros, ainda que a gente possa colaborar por caridade. O que a gente faz aqui de forma voluntária? A gente está ajudando, todos nós estamos nos ajudando uns aos outros a fazer isso de forma mais fácil. Quando a gente traz um tema como esse para a reflexão, estamos nos ajudando. O primeiro a ser auxiliado é este que vos fala, que preparou a palestra. E às vezes é interessante porque a gente é convidado a fazer a mesma palestra em outras casas espíritas, né? A gente vai lá e fala a mesma. O que significa isso daí? Que a responsabilidade ainda é maior. Você está toda hora falando isso, você não está vivendo. Né? Olha só como são as coisas. Só hoje é a segunda vez que eu falo. Porque hoje, no atendimento, nós temos uma atividade no presídio, hoje no Complexo Médico Penal.
E a gente está lá aplicando o estudo sistematizado da doutrina espirituais. Um velho sonho meu está se concretizando com muita felicidade aqui no Paraná. Que a gente tinha lá em Niterói, o presídio Ferreira Neto. Hoje nós estamos tendo condição de apresentar o ESG como se fosse um grupo de estudos. E de vez em quando tem os contratempos, assim, coisa da administração penitenciária, né? Aí chegamos lá, estava tendo aula de música, no horário que está reservado para a gente. O que a gente faz? Nós somos espíritas. Não vamos bater de frente, mas a gente vai conversar, não sei o quê. Moral da história, a aula deles terminou, a gente começa a aula. O estudo lá, chega lá 2h, 2h30, já está pronto para começar, e vai até 4h da tarde. 15 para as 4, a gente já vai para os finalmente. E eu ocupado até 3h da tarde. Eu falei, gente, eu não vou entrar no estudo, no roteiro que seria reservado para aquele dia, para falar igual, não vou. O objetivo não é esse. O que a gente faz nessas situações? Ou a gente conversa, tira dúvidas, faz uma reflexão, ou faz o que eu fiz hoje. Essa palestra estava preparada, eu já tinha na cabecinha. Aí essa palestra eu fiz para eles. Ficou melhor do que o estudo do ESG, com todo o respeito, mas ficou, porque eles adoraram, e a gente vê depois eles conversando com a gente. Eu falei, mas semana que vem vai ser carnaval, mas vai ter o grupo do ESG, vamos continuar no ESG, que a gente tem que estudar. Entendeu? Então, veja, só hoje foram dúvidas, né? O egoísmo, você entendeu? O egoísmo é a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ora, se o nosso processo evolutivo, se o nosso processo se dá pelo amor em ação, chamado caridade, se a gente não exercita, a gente vai ter uma fé oca, uma fé sem obras, que é o obstáculo à felicidade. Só há uma única condição de sermos felizes: praticando o amor. Qualquer outra situação é enganação. É ilusão para vender livro, às vezes, né? O mais respeitável ser, mas tem livro, felicidade, não sei o quê. A felicidade verdadeira, ela tem base no amor, trabalho do amor. E combatendo os seus vícios antigos, né? O egoísmo, aí o Espírito Pascal agora, naquelas 2 mensagens que falam sobre o egoísmo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Nós estamos vivendo dias de insegurança. O que está por trás disso? Egoísmo. Aquela coisa desenfreada. Né? As desigualdades humanas que a gente vê na Terra, infelizmente. Desigualdade de nações. A gente está vendo horrores. Guerras reais e não declaradas, que requer de nós vigilância, muita vigilância e oração e equilíbrio. Mas é fruto do egoísmo coletivo, egoísmo de dirigentes internacionais. São situações tão absurdas, sempre, meu Deus do céu, como que pode isso? O mundo do século XX conheceu 2 grandes guerras mundiais. Sempre não aprendemos nada. A gente fica atordoado. Mas é dentro da doutrina espírita. Para saber que mesmo um desequilibrado aperte um botão e destrua um mundo que tem arsenal nuclear para isso, nós morreremos. Somos indestrutíveis. Aí a gente já volta a pensar de uma lógica amorosa, vibrando,
fazendo a nossa parte, pacificando os nossos corações. Se a gente deseja a paz do mundo, pacificar, vamos vibrar uma outra vibração tão necessária na face da Terra. Vamos orar para que haja um mínimo de equilíbrio, de bom senso, do que a gente está vendo. Situações bélicas interferindo, soberania básica das nações, e a gente tem que fazer nossa parte por amor. Por amor, dar o testemunho. E a gente, meu Deus, não aprenderam nada. Não aprenderam nada desde a época do Cristo. Se a gente pensar bem. Em 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. E por que não aprendemos? Porque a dupla do barulho continua. Mas é, gente, parar para essas reflexões e fazer a nossa parte, com otimismo, o amor no coração. Né? A nossa fé é fé raciocinada, não é a fé, porque está escrito, porque diz que o palestrante A, B ou C falou, que é muito bonito, eu adorei não sei o quê, mas não. Ela é trabalhada pela razão. Lembra as virtudes propostas por Paulo na Epístola aos Coríntios? A fé, a esperança, a caridade, a fé robusta, a fé raciocinada, a fé lúcida, esclarecida, que a gente acredita sabendo qual é a parte da nossa responsabilidade. Que vai alimentar a verdadeira esperança, aquele que espera, que sabe esperar, sabe aguardar, não quer aquilo para ontem. E que vai, enquanto espera, vai ficar de braços cruzados, refletindo, filosofando, tão somente, vai trabalhar no amor, na caridade. Por isso que Paulo falou que das três a mais importante é o amor, porque você está trabalhando no amor, na caridade, você está revivendo, renovando a sua fé, renovando a sua esperança. Então, diante de uma situação dessa dantesca, trabalhe pelo amor. Vamos para a casa espírita, vamos trabalhar, vamos ombrear, vamos estudar juntos, vamos refletir, vamos orar juntos. Quantas oportunidades. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Que é sermos caridosos, nós vamos combater o egoísmo. Contrário de egoísmo, se a gente for ver no dicionário, é altruísmo. Que o exercício do altruísmo é aquele que exercita a caridade. E na questão 176, já foi citado aqui, a caridade, conforme entendia Jesus, benevolência para com todos, fazer o bem a todos indistintamente, indulgência para com as imperfeições ali. Saber que o outro erra porque exercitamos a lei áurea, a regra áurea. Nos colocamos no lugar do outro, fazendo aquele autoconhecimento. Eu também tenho. Para que a gente vá concordar com o erro alheio, o mais absurdo que a gente veja. Mas a gente vai redirecionar a nossa crítica. A gente não vai mais enxergar o cisco no olho do outro, esquecendo da trave do nosso olho, como disse Jesus. E perdão das ofensas, que é o ato mais importante de trabalhar o orgulho. É o perdão que a gente já viu superestimado. E no fundo é o egoísmo. Daí, Kardec te diz que fora da caridade não há salvação. Salvação é com obras. Salvação é o espírito se libertar das suas imperfeições. Isso é a salvação. Aí nós seremos salvos. Mas salvos de quem? De nós mesmos. A salvação é de nós mesmos.
espíritos imortais, indestrutíveis, que não podemos diminuir a nossa fé diante de tudo aquilo que a gente tem aprendido, mesmo diante dos horrores que a gente vê, do momento conturbado. Equilíbrio, razoabilidade. Kardec edificou esse edifício doutrinário, chamado Espiritismo, pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela razoabilidade, por muito esforço e muito trabalho, muita abnegação. Cumprindo tudo da sua missão, como está no livro Obras Próximas, ele recebe do Espírito de Verdade qual era a missão dele. Um dia a gente pode até trabalhar isso em palestra. 10 anos depois ele revê a sua missão. Tudo aquilo se cumpriu. E Kardec cumpriu a sua missão. E vocês poderiam dizer, eu não sou Kardec. Não sou. Mas eu tenho compromisso em um dia ser. Aí cabe a cada um de nós abraçar esse compromisso ou declinar desse compromisso. E a gente marca passo. Em tantas vezes que a gente marcou passo no nosso progresso moral. Vai depender de cada um. Para tanto, autoconhecimento, reforma íntima, que será feita a partir desse autoconhecimento, uma renovação que vai levar a uma transformação moral. Combinado? Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.